muitíssimo obrigado por este convite. Poder participar neste debate com a professora doutora Kátia Gris é uma honra. Muito obrigado, Kátia, pelo estudo que você dedica à agricultura familiar brasileira, junto com o teu departamento na nossa URGS do Rio Grande do Sul, com o grande professor Sérgio Schneider, com a equipe que vocês desenvolvem, com a articulação internacional que vocês têm, que, aliás, são poucos os estudiosos que têm coragem de publicar teses em favor do desenvolvimento da agricultura familiar, que muitos outros já se bandaram para o agronegócio. Além do mais, Kátia, nosso reconhecimento pelos teus estudos e pesquisa e apoio para a REAF Mercosul, que para nós é um espaço fundamental conquistado, que quase desapareceu, né? Agora com a vigência dos governos de extrema-direita, né? Com Macri na Argentina, com Bolsonaro, e nós aí com os movimentos sociais com muita coragem, né? Conseguimos manter esse espaço, e que ontem, sob a presidência pro tempore da Argentina, nesse momento nós conseguimos retomar e fizemos um grande seminário que encerrou ontem sobre a década da agricultura familiar. Caríssimo Adilson, parabéns pelo teu trabalho. Nós temos muito orgulho da nossa central sindical, da nossa direção e do comando que você dá à nossa CTB. Caríssimo Bira, que bom reencontrar, e principalmente creio que a CGTB e a CTB fazem história, colocando essas duas centrais numa só para somar força. Parabéns, tenho muito orgulho de te conhecer, de ter estado junto contigo no grande debate no Conselho e de outros espaços importantes na sociedade. Caríssimo Sérgio, você que nos representa muito bem no setor dos rurais como tesoureiro-geral da CTB, junto com o Adriano e com tantos companheiros, muito obrigado pelo seu trabalho e pela condução junto com o Adilson e toda a nossa diretoria. Eu quero dizer que nessa minha fala é impossível não falar alguma coisa que a professora Kátia fez, porque ela foi brilhante, como sempre, brilhante. Aliás, eu vou pegar essa apresentação porque ela sistematizou uma série de questões e nós vamos levar para a CONTAG aqui para o nosso departamento de política agrícola e tal, porque tem uma série de sistematizações e também sistematização de estudos importantes que podem nos ajudar, inclusive agora no planejamento. Bom, dando então continuidade ao debate, eu só gostaria de frisar um pouco com mais força esses dados que a Kátia nos trouxe da conjuntura atual do Brasil, da volta da fome no Brasil. Olha, não é brincadeira. Esses dados que ela nos mostra, de em torno de 9% da população passando fome, em torno de 30% de insegurança alimentar, para um país, Bira, que tinha saído do mapa da fome, reconhecido pela FAO, é uma indignação tremenda. Tremenda. Porque não é só isso, é a volta da miséria, da pobreza, e tem mais dados que, nesse período que acontece isso, os ricos ficaram mais ricos, acentuando as desigualdades cada vez maiores. E esse, para mim, é um dos maiores problemas da humanidade. Né? A desigualdade. Os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Então, esse é um debate de todos os democratas, de todos os cidadãos, de nós unirmos força para combater. E isso não é só por causa da pandemia. Claro que a pandemia agravou essa situação. Todos nós sabemos.
Porém, não é só isso. O desmonte das políticas públicas e, principalmente, Adilson, o desmonte dos espaços conquistados pela sociedade organizada há mais de 30 anos, que num canetaço você desmonta tudo. Um Conceia, um Condraf. Eu tenho certeza, Bira, que se nós tivéssemos o Conceia, mesmo nesse governo, nós talvez já tínhamos atacado com mais força esse tema da fome. E quem sabe a gente não tinha deixado chegar a esses níveis. Então, esse é algo que nós queremos registrar e reforçar, né? Marcar com tinta isso que a professora Grisa nos colocou. E é impossível a gente, em qualquer espaço, não lembrar que nesses dias que estamos vivendo agora, nós estamos chegando a 500 mil de pessoas que foram ceifadas pelo Covid. Isso é grave. Quem de nós não tem amigos, não tem parente, não tem familiares que não estão afetados ou pelo Covid ou que faleceram, né? E incrível como o governo negacionista continua com a mesma postura. Com a mesma postura. Mudou. Eu acho que a CPI pode nos ajudar a levar esse cara para o Tribunal de Haia. Porque é demais o que está acontecendo. É demais. Demais. Bom, fazendo esse registro, caríssimos companheiros e companheiras, é bom lembrar, nesta conjuntura mais levada ao rural, da situação agrária no Brasil. Olha os números que a Kátia nos apresenta. Nós temos aí a enormidade da agricultura familiar, com 23% das terras. A concentração da terra no Brasil é uma das mais altas do mundo, Bira. E o tema reforma agrária, e agora está mais chique um pouco, né? Você fala acesso à terra, que parece que o acesso aos recursos naturais, porque a palavra reforma agrária ficou meio fora da moda, mas está uma coisa do passado. E nós estamos falando só entre nós. O MST falando para dentro, a CONTAG falando para dentro, e nós não estamos conseguindo botar essa pauta para fora. E se nós não ganhar, virar opinião pública para esse debate, se as centrais sindicais não pegar junto isso como uma bandeira, nós não vamos mais fazer reforma agrária no Brasil. Aliás, vamos fazer um processo de reconcentração, isto é, contra a reforma agrária dos assentamentos atuais, sendo desestimulados, e você volta a concentrar a terra, inclusive nos assentamentos que já foram feitos, que já temos estudos aí, né? As pessoas não aguentando ficar lá, voltando à fome, inclusive, nos assentamentos, por falta de política. E o governo, como o INCRA, basicamente botou uma pá em cima de tudo isso. Tanto é que a CONTAG, junto com entidades daí da sociedade civil, do campo unitário, entramos no Supremo Tribunal Federal com uma ação, exigindo que o governo dê continuidade, porque isso é constitucional. Então, é uma situação que nos preocupa. E mais, o Congresso Nacional, ou melhor dizendo, o Senado da República aprovou na calada da noite, sem nenhum debate, um projeto de lei que nós chamamos de estrangeirização das terras, permitindo, de uma forma clara, que os grupos econômicos internacionais possam vir comprar terra de uma forma liberadamente, sem nenhuma trava. E que agora estamos todos muito empenhados na Câmara dos Deputados para tentar parar esse projeto da estrangeirização das terras. Essa é uma luta de todos nós, porque
não é uma questão só corporativa dos rurais, é uma questão de soberania nacional. Soberania nacional. Nós perdendo os nossos territórios. E este é um fenômeno bastante sério em praticamente todos os países, né? Inclusive, temos dados que 30% do Uruguai já não pertence mais aos uruguaios, mais de 20% do território argentino já não pertence mais aos argentinos, que são os grupos econômicos. Não se faz reforma agrária, mas se faz um processo de estrangeirização dos grupos econômicos. Então, o tema do acesso à terra, o tema de um modelo de produção, um modelo de fazer agricultura, que é a agricultura familiar, são extremamente importantes para uma nação, para um país. É muito importante que a sociedade, que a opinião pública compreenda isso. Por isso que eles querem tanto desmascarar a gente para dizer o seguinte: olha, essa turma da CONTAG são divisionistas, querem dividir o campo entre agricultura familiar e agronegócio, é tudo a mesma coisa. Esse é o discurso. Para que dois ministérios? Para quê? Voltam aqui no Ministério da Agricultura, onde vocês nunca deviam ter saído. Esse é o discurso. E aí, num debate na Câmara dos Deputados, a Dirceu disse lá para os camaradas deputados o seguinte: tudo bem, nós concordamos que a agricultura é uma só e que somos todos iguais, porém, vamos repartir as terras. Aí eles não quiseram. Não quiseram repartir as terras. Bom, se não vão repartir as terras e nós temos a concentração do grande agro, como é que nós não vamos ter duas agriculturas? Claro que temos. Então, esse embate político para fortalecer a agricultura familiar, ela é de uma importância estratégica. E olha, eu até não quero nem fazer o embate contra o agronegócio. Eu acho que se eles pagassem bem os peões, assinassem boas carteiras, eles têm a sua importância. Eles têm importância para as divisas do nosso país. Então, acho que até se eles comprassem as terras legais, se eles não querem se apropriar das terras públicas, como estão fazendo na Amazônia, se eles cuidassem bem do meio ambiente, eles têm até o seu papel. Mas uma coisa é certa: eles não resolvem, Sérgio, o problema da fome. Porque se o agronegócio ele verdadeiramente resolvesse o problema da fome, nós não estávamos nessa situação. Porque está mais do que provado que para fazer frente à soberania alimentar, à segurança alimentar, a gente faz com a agricultura familiar. Por isso que ela é tão importante. É um modo de vida. Ela se comunica e, no mais, nos permite fazer com que todos nós não comemos só Sadia, Perdigão e a Nestlé, porque nós ainda temos a oportunidade de resgatar a nossa comida, feita lá no Nordeste, o nosso sarapatel, a nossa farinha, o nosso salame colonial, o nosso queijo, e faz com que nós tenhamos uma diversidade. Por isso, a organização da produção, a organização das nossas agroindústrias familiares é tão importante para a gente resgatar aquilo que é tão importante na agricultura, que é a nossa cultura, né? Que são importantes para as nossas raízes. Por isso, a agricultura familiar é carregada de um simbolismo enorme, do ponto de vista econômico, social, cultural, alimentar, de desenvolvimento, né? E que é uma riqueza para o país. Por isso eu digo, ai de um país que acaba ou aniquila
a sua forma de fazer agricultura familiar, com as suas diversidades regionais, que mais do que nunca precisa de políticas públicas, que precisa, não existe em nenhuma parte do mundo uma agricultura familiar integrada, forte, capaz de responder para esse processo da segurança alimentar, se não tiver políticas de Estado, políticas públicas, democráticas, participativas. É tão bonito, é tão importante para o desenvolvimento. E aí nós estamos nesse grande embate no Brasil. Por isso a CONTAG não parou, mesmo nesse governo, de entregar a pauta. Nós entregamos uma pauta à ministra Cristina agora. Olha, nós queremos 40 bilhões para o PRONAF, nós queremos mais recurso para o PAA, nós queremos mais recurso para o PENAI. Agora temos uma grande encrenca no Congresso Nacional, porque os engraçadinhos que não entendem nada foram lá descaracterizar todo o PENAI, por exemplo, né? Para que setores, obrigando, por exemplo, todo mundo comprar leite ou comprar carne de porco, né? Ou tirar os assentamentos, tirar os quilombolas. Olha, a vida é dura, né? Com essa descaracterização, e passa na Câmara dos Deputados um projeto desse, né? E aqueles nossos, como esse que a Kátia falou, que nós colocamos a lei do deputado Assis, aí chega, foi aprovada e o presidente da República veta. Bom, então, esse estado de coisa, nós agora, ainda só uma informação, semana que vem, estamos esperando, então, o anúncio do Plano Safra. Estamos, inclusive, discutindo com o Ministério da Agricultura a possibilidade, via Secretaria da Agricultura Familiar, de fazer um lançamento, pelo menos no Ministério da Agricultura, né, do Plano Safra, que já fizemos mais de 20 reuniões de negociações e estamos numa expectativa para ver se alguma coisa a gente possa avançar para fazer frente a esse problema da fome, né, que nós estamos vivendo no Brasil. E para, meu Deus do céu, para ir encerrando, que é o meu ponto central agora que eu vou entrar, Sérgio, nós conquistamos agora, no final de 2017, uma grande conquista das Nações Unidas, que foi a aprovação em Nova York da década da agricultura familiar. Para nós tem um simbolismo muito grande. Por isso, nós queremos fazer com que a década, a resolução criada nas Nações Unidas, seja conhecida pelo conjunto da sociedade, não só no meio rural, para que a gente possa ganhar força e ela possa ser um instrumento importante para fortalecer, digamos, essa grande luta da agricultura familiar. Ela tramitou nas Nações Unidas por 3 anos, foi aprovada quase por unanimidade, e a resolução coloca a FAO e o FIDA, junto com as organizações a nível mundial, e nós, com muita honra, fizemos parte do Comitê Mundial da Década, né, para que a gente possa trabalhar a sua implementação para os próximos 10 anos. E, com isso, nos permite criar um debate, sabe, professora Kátia, mundial da década, em todas as partes do mundo. E aí nós começamos a pegar dados fundamentais, quase 80% da produção de alimentos do mundo vem dessa agricultura familiar, com todas as grandes contradições que grande parte deste 1 bilhão de pessoas que passam fome todo dia, segundo a FAO, metade está no campo brasileiro. Então, só para ver o tamanho dos desafios, Sérgio, que nós temos. Mas a década, além de ser um instrumento político, de fortalecer a ideia dessa forma de produzir alimentos saudáveis, de fazer frente às mudanças climáticas, de trabalhar mais a sustentabilidade, ela ainda tem um plano de ação que tem no seu bojo 7 grandes pilares. Esses 7 grandes pilares é que nós estamos trabalhando a sua implementação.
que alguns deles, por exemplo, é a questão de fortalecer a política de gênero, das mulheres, da juventude, discutir a sucessão rural. Sabe, Adilson, quem vai produzir alimento daqui a 30 anos, 20 anos, que para um planejamento de país não é nada, se nós também não incentivar a juventude que ainda quer permanecer no campo, né? O tema do acesso aos recursos naturais, a questão da resiliência, a questão, por exemplo, do debate ambiental, entendeu? A questão da organização da produção, a questão do fortalecimento das organizações do campo, isso é importante para a democracia. Não é só no campo, nas cidades, nossos sindicatos, nossas organizações têm que ser fortalecidas, têm que acabar com a criminalização do que eles estão fazendo. Eles não querem organização do povo, não querem organizações fortes. Portanto, Sérgio, nós, inclusive, estamos tentando trabalhar agora, ontem eu fazia contato com várias organizações, criar o Comitê Nacional da Década da Agricultura Familiar. Ele é um instrumento importante que pode ajudar também a questão da Agenda 2030 das Nações Unidas, das ODS, e junto com uma outra aprovação que nós conquistamos nas Nações Unidas, que é a Carta do Direito dos Campesinos, pode se tornar instrumentos importantes para criar um clima que favoreça a nossa agricultura familiar em todo o mundo. Portanto, eu acho que esse tema de fortalecer a agricultura familiar, discutir a questão da reforma agrária, discutir a questão do acesso à terra, aos territórios, a questão da educação rural, o acesso, por exemplo, às políticas de desenvolvimento ligado a um processo de soberania e segurança alimentar, é uma pauta importante que a década, Sérgio, da agricultura familiar pode nos ajudar. Principalmente também, no caso brasileiro, com esse embate dos negacionistas que negam, por exemplo, a existência desse modelo de agricultura tão importante. E a gente diz, olha, meus amigos, se as Nações Unidas reconhecem a agricultura familiar, por que você nega? Por que você não se alia a essa nossa luta? Agora, esse é um tema, viu, presidente caríssima Adilson, que tem que extrapolar o setor rural. É uma agenda nossa, da sociedade, da classe trabalhadora, das centrais sindicais. Eu tenho muito orgulho da CTB, Kátia, porque para mim foi a central que colocou na agenda brasileira da classe trabalhadora a unidade da classe trabalhadora na diversidade, né? Esse é um tema muito central da CTB. E isto pode ser colocado também como um grande tema central, transversal, o tema rural, o tema da reforma agrária e da agricultura familiar. Então, essas seriam as minhas complementações à belíssima exposição da Kátia para contribuir com esse debate, com esse ciclo de debate que a nossa central está fazendo em preparação ao nosso grande congresso previsto agora para agosto. Muito obrigado.